Muito bem, minha gente, olha só, então, para nós começarmos o papo reto, né, o padre vai falar sobre a importância da educação nesses tempos e como que ela está, o padre vai soltar esse VTzinho primeiro para você, dá uma olhadinha aí, ó. Olha aí, minha gente, a gente fala de educação aqui no nosso país, né, a gente lembra das nossas crianças, a gente lembra que as escolas todas pararam, e as crianças, elas têm nessa idade, principalmente quem é criança, precisa desse dinamismo, dessa convivência com os coleguinhas, com os amigos, porque faz parte da educação, né? Interagir, estar. E nós estamos vendo muitos pais hoje muito preocupados porque depois de praticamente um ano sem as aulas na escola, muitas crianças hoje estão tendo uma reação estranha, os pais estão muito preocupados, né? E como trabalhar a educação onde você usa a internet apenas em casa. Então, assim, são assuntos estes e outros que daqui a pouquinho nós vamos tratar para você que está em casa acompanhar, que tem crianças, que tem jovens, como devemos trabalhar, ok? É isso aí. Agora o padre vai soltar um outro VT que vai falar um pouco da realidade hoje, tá? Sobre essa educação que a gente está vivendo aqui no Brasil, no mundo, mas no Brasil também. Dá uma olhada. A expansão do sistema de educação remota é uma realidade nacional neste contexto de pandemia. Um levantamento feito pelo Conselho Nacional dos Secretários de Educação mostra que 25 estados e o Distrito Federal estão adotando a modalidade atualmente. Alguns deles utilizam aulas pela televisão, como exibidas no canal Rede Vida Educação, outros lançam mão de plataformas virtuais e outros ainda mesclam os dois formatos. Durante esse período, pais e responsáveis driblam uma das funções da escola, que é ser espaço de convivência com outras crianças. Muitas vezes, a escola é o lugar onde as crianças comem direito, onde aprendem a utilizar ferramentas sociais de convívio, onde podem contar situações difíceis que estão passando em suas casas. Por isso, muitos especialistas defendem que as aulas presenciais são fundamentais. Dom Carlos Lema Garcia, vigário episcopal para a educação e a universidade, propõe que as escolas comunitárias e confessionais tenham pleno acesso ao Fundeb. Mas o que isso significa? Acompanhe agora o nosso Papo Reto. Muito bem, minha gente. Olha aí, ó, tá vendo? Que alegria. Hoje é um assunto muito importante para todos nós, para todas as famílias. E o padre, para falar um pouquinho sobre esse assunto, o padre tem aqui o nosso querido bispo auxiliar aqui da Arquidiocese de São Paulo, o Dom Carlos Lema Garcia, tá? Como já foi dito, que ele é o nosso vigário episcopal para a educação e universidade. Muito boa tarde, Dom Carlos. Boa tarde, sua bênção. Boa tarde, Padre Marcos Pires. É um grande prazer conversar com o senhor aqui na Rede Vida e também com todos os seus espectadores nesse momento em que nós estamos também desejando aprender da pandemia, né? É uma situação muito nova e nós precisamos tirar experiência para as nossas vidas. Sim. Então, eu gostaria de comentar, não sei se já podemos começar a falar do assunto. Claro que sim, Dom. Claro que sim, Dom. Por isso mesmo que nós estamos aqui com o senhor. Dom, diante realmente desse quadro, né, da pandemia no mundo inteiro, e mais especificamente aqui do nosso país, o Brasil, a gente está vendo assim todo o impacto, né? Nós já temos toda uma dificuldade com o ensino no nosso país, que falta investimento, falta tanta coisa. De repente veio essa pandemia. E hoje nós estamos vendo, Dom, os pais hoje, alguns pais muito perdidos, porque principalmente as crianças, quando se fala da idade do ensino fundamental, né? As crianças tiveram um desafio muito grande, que é ficar em casa, de não estar interagindo com os colegas. E as aulas são tudo online. E muitos pais estão tendo dificuldades com isso, né? Não sei se a questão da qualidade via online está ajudando ou não, mas os pais estão percebendo que os seus filhos estão
muito quietos, muito paradinhos, né? Então, eu começaria perguntando para o senhor, Dom, o senhor que está à frente também aqui da educação, aqui da nossa igreja, como que o senhor enxerga essa questão para falar para os nossos pais, para os pais, como que eles devem lidar com esse momento onde os filhos e os jovens estão em casa, interagindo com essa educação online? Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar o seguinte: claro, nós estamos numa situação nova, inusitada, né? Não nos preparamos para isso, ninguém imaginava no início do ano que fosse acontecer uma situação de pandemia globalizada e de necessidade de isolamento social dentro de casa. Agora, evidentemente, como tudo na vida, existe um lado bom, existe um lado negativo. Eu começaria ressaltando, antes de tudo, antes de responder a sua pergunta, pelo lado bom. Qual que é o lado bom dessa situação? Os pais estão convivendo muito mais intensamente com seus filhos. Sim. Grande parte dos pais trabalha em casa, home office, e, portanto, tem uma convivência quase que integral com os filhos. Isso facilita também aos pais a acompanharem o estudo dos filhos, porque, claro, evidentemente os pais têm os seus horários de trabalho, as suas atividades, mas de alguma forma eles podem também saber o que é que os filhos estão assistindo, como é que está sendo dada aquela aula daquela matéria, né? Inclusive acompanhar junto com o filho o desenvolvimento do seu estudo, ou seja, existem pesquisas assim, bastante consolidadas que afirmam que quando o pai, não só a mãe, mas o pai acompanha o estudo do filho, ainda que seja perguntando qual aula que ele vai ter hoje, ou que prova que vai ter, quando que vai ser a prova, se ele tem que fazer um trabalho, isso ajuda muitíssimo a aumentar o rendimento dos filhos. É uma pesquisa já bastante consolidada. Sim. Evidentemente, agora, esse tipo de acompanhamento é muito mais facilitado por causa da presença dos pais em casa, né? Agora, o lado negativo, como já foi apontado, é que é muito mais difícil você assimilar um conteúdo assistindo uma aula remotamente, virtualmente, né? Porque nós sabemos que os professores, eles se esforçam muito para dar uma aula, é muito mais difícil dar uma aula virtual do que uma aula presencial, né? Porque na aula presencial, o professor, ele vai acompanhando pelo rosto, sim, pelas questões do aluno, se o aluno está acompanhando a matéria ou se ele está completamente fora do assunto, né? Então, nessa interação direta, ele pode também encontrar novas maneiras de explicar aquela matéria que ele vê que o aluno não está acompanhando. Então, pode ser mais limitado e é mais cansativo assistir uma aula via internet, né? Sim. E depois, claro, é evidente, a situação de isolamento impede essa interação mais direta entre os colegas, né? E companheiros, para que alguns saibam, às vezes, dentro da sala de aula, quando um aluno não está acompanhando bem a matéria, seu colega pode dar uma informação, pode dar uma ajuda, pode combinar depois de estudarem junto um texto, etc. Então, essa interação não está havendo. Sim, e isso, de maneira, empobrece um pouco o aprendizado, né? Agora Dom, só para a gente dar ainda um mapeamento ainda mais interessante para os pais, além de tudo isso que o senhor está falando, eu já vou deixar uma pergunta aqui no ar. Aliás, eu tenho uma pergunta agora para o senhor. Claro que depois eu gostaria que o senhor também falasse para nós o que seria um trabalho que o senhor está fazendo aí sobre o que é o Fundeb, para o nosso povo entender. O que é a Fundeb, tá? Só para o nosso telespectador entender o que significa isso, qual é o trabalho que isso faz.
Mas a pergunta que eu quero deixar já aqui na manga para o senhor, eu vou fazer um merchan, na volta a gente responde juntos. Nós temos um Estado laico, nosso Estado é laico. E como trabalhar essa jurisdição daquilo que é do Estado como o ensino pelo Estado, e também a jurisdição como direito da família. Esse momento que os pais estão mais perto dos seus filhos, é próprio da família trabalhar aquilo que são as ideologias daquilo que é o ser humano em si, na sua cultura, no seu comportamento, que os pais são responsáveis. E até que ponto é da jurisdição do Estado, né? Porque a gente soube que teve muitas polêmicas, a educação entrando em áreas que juridicamente não pertence ao Estado, mas sim aos pais, e assim por diante. Eu queria saber depois a opinião do senhor a respeito disso aí, ok? Mas já. Olha que belezinha, hein? Dom Carlos, maravilhoso Dom Carlos, gosto muito dele. Esses daí é facinho. Muito bem, gente, olha aqui, ó. O padre então está conversando aqui com Dom Carlos, que nós estamos num assunto sobre a educação, os desafios, principalmente nesse momento. Dom Carlos, então vamos lá, eu fiz uma pergunta, vamos simplificar ela. Hoje nós estamos vendo assim, já vimos nesses últimos tempos também, muitos pais se preocuparem muito com aquilo que é próprio da educação, né? Nas escolas, nas universidades, principalmente nas escolas, para os nossos filhos, para os filhos. E aí nós vimos que muitas vezes estava entrando com algumas ideologias que, segundo a tradição e a jurisdição, cabe à família. Esse momento do distanciamento, onde o senhor colocou muito bem, os benefícios da criança estar mais próxima do pai e da mãe, o pai e a mãe estar mais perto, o pai e a mãe pode acompanhar melhor, enfim. Esse é um momento propício para saber separar as duas coisas. Como que os pais, quais seriam, vamos dizer assim, os caminhos, dicas que o senhor dá para os pais cuidarem, para que esta área que cabe a eles como família, só os pais, não seja dado numa escola? Ou como escolher o ensino para que isso não entre naquilo que é próprio dos pais? Padre Marcos, então, essa pergunta, ela se fundamenta no princípio fundamental, que é que os pais são os primeiros responsáveis pela educação dos seus filhos. Sure. Isso até, inclusive, está de certa maneira, previsto na Constituição Federal. Diz, é dever do Estado e da família a educação dos filhos. Sim. Né? Dever do Estado e da família. Prioridade da família. O Estado entra subsidiariamente, ou seja, nem todas as famílias têm condições de dar uma educação aos filhos, em português, matemática, história, geografia, etc. Sim. Os pais dão a educação moral, os pais dão a educação das virtudes, a educação dos valores, a educação da sua própria religião, o respeito ao próximo, etc. Né? Então, eles confiam ao Estado para o Estado dar a formação, vamos dizer, acadêmica dos seus filhos. Né? Mas eles não delegam, os pais não podem delegar ao Estado e à escola a formação moral, e essa cabe exclusivamente aos pais. Né? Muito bem. Inclusive, agora, recentemente, desde 2014, 2015 para cá, houve uma mobilização quase que nacional no Brasil para retirar dos planos de educação, Plano Nacional de Educação, Plano Estadual de Educação, planos municipais de educação, a inclusão daquela teoria de gênero. Sim. Que é uma teoria destruidora da formação moral, da educação dos filhos, né, que é uma teoria completamente contrária à natureza humana, né, que diz que ninguém nasce homem ou mulher, e vai se formando o seu sexo conforme a cultura e a influência. Isso é uma proposta completamente fora. Então, e foi muito interessante, foi uma mobilização como que nacional, né? E isso foi retirado, de fato, de todos os planos de educação das escolas. Mas esse fato não impede de que
na prática, ainda algum professor, em alguma aula, alguma matéria, queira incutir isso nas crianças. Né? Sim. Então, claro, os pais têm que estar muito próximos aos filhos, como estão fazendo agora na pandemia, para saber o que é que está sendo ensinado dentro da sala de aula. Né? Se os pais perceberem algum sinal estranho, imediatamente eles têm que ir à escola, eles têm que protestar, eles têm que falar com a direção, né? Porque essa formação moral, a educação sexual é algo que nós temos que receber dentro de casa. Sim. Porque cada criança tem o seu ritmo, tem a sua capacidade de compreensão, né? E isso tem que ser ensinado de uma forma muito dosada, com muito jeito. Isso só os pais sabem fazer, porque os pais conhecem bem os seus filhos, né? Ótimo. Então, essa é uma questão muito delicada que o senhor levantou, que eu acho que é importante a gente estar atento, né? Sim. Porque isso não acabou de vez. Atualmente também já existe, infelizmente, um novo movimento de um partido político pedindo no Supremo Tribunal Federal que se reveja essa questão. Olha aí. Essa questão da teoria do gênero nas escolas. E nós estamos mobilizando as famílias e as igrejas, etc., para se manifestarem contra a volta dessa ideologia, dessa teoria que é destruidora do caráter das nossas crianças, né? Ô, Dom, aproveitando até que o senhor está falando aí, nós temos aqui na Rede Vida de Televisão, nós temos a Rede Vida Educação, que agora nós já temos, a pessoa pode já conectar, é só ela buscar lá, né? Ela consegue conectar esses canais, que é gratuito, principalmente para aqueles que não têm acesso, né, ao ensino, têm dificuldade, famílias, enfim. E a Rede Vida está proporcionando agora esse canal e teve todo um cuidado em cima disso que o senhor está falando, de trazer aquilo que é próprio, que é básico para a educação, educar um homem, o civil, né, naquilo que é matemática, português, técnica, sem entrar no propósito que é próprio da família. Então as pessoas também podem, pela Rede Vida agora, ter acesso a essa educação, né, que o senhor está falando aí. É muito legal. Dom, ainda vou falar com o Dom ainda mais um pouquinho, né? Dom, olha só, eu estou muito feliz de conversar com o senhor, né? Assim, participar agora de um programa, no meu programa aqui. A gente já conversou várias vezes, mas para mim é uma honra tê-lo aqui e uma oportunidade ímpar aí para todos os telespectadores de ouvir a voz do bispo, o bispo falar de um assunto tão importante. Eu queria que depois o senhor falasse também o que seria o Fundeb, né? O que seria a Fundeb, o que o senhor falaria para explicar melhor sobre isso aí. Mas já o senhor continua falando com a gente. Gente, Dom Carlos, gosto muito dele, viu? Então o padre aqui está no bate-papo aqui com Dom Carlos, estamos falando sobre educação. Dom Carlos, nosso tempo já está acabando, o programa aqui é assim, viu, Dom? Ele é rapidinho, por isso, ó, Dom, aqui, ó, nós temos aqui uma pergunta, para que os telespectadores entendam o que seria o Fundeb. Padre Marcos, eu gostaria de responder a sua pergunta antes fazendo uma propaganda desse canal Rede Vida Educação. Opa! Boa! É um reforço que os pais podem encontrar também para os seus filhos, com acesso é muito fácil, na verdade. Se você, sei lá, tem uma dificuldade em alguma matéria, alguma atividade acadêmica, de repente você pode acessar lá a Rede Vida Educação e encontrar aquela matéria, naquele nível, etc., para fortalecer o aprendizado do seu filho, né? Bem, então, em relação à sua pergunta, o que é o Fundeb? Por que o Fundeb tem relação com o nosso tema, né? O Fundeb, ele é um fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica. Sim. A educação básica é a educação que vai desde a ingresso na escola, educação infantil, depois ensino fundamental, que são o 1º ao 9º ano, depois o ensino médio, 1ª a 3ª série de ensino médio. Então, de 0 a 16 ou 17 anos, sim, isso é o ensino básico. O Fundeb é um fundo que está dentro
dos recursos do Ministério da Educação. Ele é uma lei federal, vamos dizer assim, um texto constitucional, que prevê destinação de recursos públicos para a educação básica. O Estatuto do Fundeb foi renovado agora no Congresso, no mês de agosto, e ele praticamente, até agora, ele era provisório. O Fundeb funcionaria somente até o último dia deste ano, 31 de dezembro. Sim, sim. Mas agora ele passou a ser permanente. Olha que bênção. As verbas destinadas ao Fundeb vão passar de 10% progressivamente até 23% a partir de 2026. O que representa isso? Representa o seguinte: as escolas de educação infantil, creches, em geral, são escolas de municípios. Depois, a educação fundamental e média, muitas vezes depende dos estados. Então, os municípios e os estados têm que subvencionar as suas escolas. Se eles não conseguem verba suficiente para manter as suas escolas, eles recorrem ao Fundeb, e o Fundeb complementa os recursos para essas escolas. Olha que bacana. Agora existe uma prerrogativa que está na Constituição Federal, artigo 213, que diz que eu vou até ler para vocês, porque é muito desconhecido isso. Sim, né? sim. Diz que recursos públicos, diz assim, os recursos públicos serão destinados às escolas públicas. É isso que eu acabei de falar. Né? Uhum. Podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas definidas em lei. Essa possibilidade de destinar recursos públicos a escolas filantrópicas, todas elas têm que ser escolas sem fins lucrativos. Sim. Pode ser, por exemplo, tem escolas que estão ligadas a uma paróquia, tem escolas que estão ligadas a uma congregação religiosa, tem escolas que são, por exemplo, para grupos específicos, por exemplo, de indígenas, né? Ou escolas para alunos especiais. Todo esse tipo de escola poderiam receber recursos públicos para o seu funcionamento. Né? O que acontece é o seguinte, que essa PEC, vamos dizer assim, da Fundeb que foi aprovada, ela precisa de uma lei que a regulamente. Entendi. Né? Então, está sendo tramitado agora na Câmara Federal a lei que regulamenta o uso dos recursos do Fundeb. E a nossa preocupação agora, inclusive fizemos uma reunião ontem com o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. Uhum. Ele até foi muito atencioso, ele veio a São Paulo e foi recebido por Dom Odilo na Cúria Metropolitana ontem à tarde. Nós falamos desse assunto. Né? O que acontece? A lei que regulamenta o Fundeb, atualmente, ela só permite que essas verbas sejam destinadas a alunos de 0 a 5 anos. Ah, sim. Então não é para toda a faixa etária, né? Não é para toda a faixa etária. Ô, Dom, o Fundeb é um assunto tão importante, que eu já estou até dando toque aqui para o pessoal da direção. Eu vou querer fazer um programa com o senhor de novo, mais um, para o senhor fundamentar ainda mais a questão da Fundeb para nós, porque o nosso tempo já está estourando aqui, mas já deu para entender essa ajuda que pode dar em algumas circunstâncias, né? E a gente está esperando maiores regulamentações aí. Obrigado, Dom. Eu agradeço muito a sua presença. Oi. Só para finalizar, então, atualmente só contempla até os 5 anos. Nós queremos que contemple todos os segmentos, até os 17 anos. Até os 17, isso. Perfeito. Dom, sua bênção sua bênção e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, Padre Marcos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar com vocês. Viu? Junto, Dom. Sua bênção. Isso aí.